Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir comigo a Bíblia. O irmão Martônio vai ler Efésios capítulo 3. Nós vamos olhar do verso 1 ao verso 13. Efésios 3. Efésios 3. Você desligou. Foi? Pressionando. Pressionou? Desligou agora. Dá certo. Até a hora de eu ir embora, tá? Eu aprendo. Efésios capítulo 3, versos 1 até o verso 13. Por essa razão... Não está saindo, não. Som. Pronto. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação, da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém. Oremos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós temos esse acesso à tua presença, por essa graça maravilhosa derramada sobre nós. Nós bendizemos por esse tempo, nós carecemos que o Espírito do Senhor nos ensine. Eu careço que o Espírito do Senhor ministre essa palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. E assim nós estamos diante de Ti, porque queremos ouvir de Ti aquilo que nós precisamos ouvir. Abre os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, para que saibamos qual é a esperança da nossa vocação. Sim. Nós te agradecemos por esta oportunidade, mais esta oportunidade de ouvir a palavra do Senhor na presença do Senhor, para o louvor da glória da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Tem o livro Vida que Nasce da Morte. Tem um trecho do livro que diz assim:
Se os fariseus fossem escrever na lápide de Jesus, o que eles colocariam? Eles escreveriam o seguinte: aqui jaz aquele que se dizia ser o Filho de Deus. Se o diabo fosse escrever, ele colocaria: aqui jaz o Filho de Deus que eu matei. Se Deus fosse escrever naquela lápide, ele escreveria: aqui jaz a humanidade inteira pecadora. Amém. Nós cantamos agora há pouco que ele estava sozinho na tumba. Ele não estava sozinho na tumba. Eu estava com ele naquela tumba, porque eu morri com ele naquela cruz. E todo aquele que crê naquilo que o Evangelho diz, estávamos com ele naquela tumba. Ele não foi sepultado sozinho. O meu Senhor não morreu só naquela cruz. Ele morreu comigo naquela cruz. E morreu com você naquela cruz. Isso é amor de Deus por nós. Isso é obra da sua misericórdia que se renova sobre nós. É a sua graça derramada. Nós estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus. Segundo Jesus, nós estávamos condenados, de acordo com o que o Senhor disse. Mas Ele interviu com graça, com misericórdia. Nós lemos o texto de Efésios 2, o verso 4 a 6 pela manhã, que sendo Ele rico em misericórdia, com grande amor, um amor imenso, como citou Brennan Manning, ele escreveu até um livro, O Anseio Furioso de Deus. Ele fala de um amor louco de Deus por nós. Um amor incompreensível, um amor que eu não entendo, mas eu creio e me alegro nesse amor com o qual Ele me amou. E amou você. Ele interviu nessa obra. Isso não foi uma surpresa para o Senhor. Isso não foi uma rota de fuga ali de última hora, uma ação de última hora do Senhor. Um certo pregador, eu não recordo o nome do pregador que disse, mas ele fez essa colocação que eu achei interessante. Ele disse que antes que Deus dissesse haja luz, disse Deus haja cruz. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Amém. O projeto da redenção era um projeto na eternidade. Anunciado até os primeiros capítulos de Gênesis, que a partir do capítulo 12, o projeto da redenção começa a ser executado nos seus detalhes. Na plenitude dos tempos, no tempo exato, no tempo oportuno de Deus, dentro do projeto de Deus, Ele envia seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar. Segundo Hebreus, ele vai dizer lá que ele vendo que os filhos participavam da carne e do sangue, estavam escravos da morte por toda a vida, por causa do pecado. Lembra lá que de manhã nós vimos que por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens, todos pecaram, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então todos escravos, com medo, sujeitos à morte por toda a vida. E ele, por sua morte, com o propósito de conduzir muitos filhos ao Pai. Naquele Calvário tinham 3 cruzes. Mas na cruz do meu Senhor
ele não estava só. Nós estávamos com ele. A menos que você não creia nisso que diz a palavra de Deus. Nosso tema dessa noite é Assentados em Cristo. Continuidade, né? A gente vai estar concluindo. Trata um pouco da nossa identidade. E esse texto de Efésios capítulo 3, Paulo, ele é interessante que ele diz assim: por essa razão. O apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor essa incumbência de anunciar aos gentios. Ele faz questão de classificar aqui aos gentios, mas lembrando que ele só classifica gentios no final do capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 4, quando ele usa o termo gentios, ele já usa com um outro sentido. Ele já coloca os gentios como referência de pecado, de vida fora da vida de Cristo. E aqui, para tratar das questões da circuncisão e os da incircuncisão, ele usa o termo gentios. Tá? Mas quando ele vai falar lá no capítulo 4, a gente vai ver isso amanhã, se o Pai nos permitir, ele vai dizer, eu rogo a vocês que não andem mais como andam os gentios. Então ele já não chama mais os irmãos de gentios. Ele já usa os gentios como referência de vida de pecado. Mas ele recebeu esta incumbência de anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pois como ele mesmo relata, lhe foi revelado que os gentios eram o quê? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Coparticipantes da promessa em Cristo. Olha que ele sempre coloca em Cristo. Porque não há nada disso, os gentios ninguém passa a ser co-herdeiro, coparticipante da promessa fora de Cristo. Ninguém é filho de Deus fora de Cristo. Ninguém é abençoado fora de Cristo, né? Tudo que Deus tem para nós está em quem? Está em e nada fora de Cristo. Então não adianta. Não adianta. Tudo é em Cristo. O texto que ele vem tratando dessa questão dos gentios, onde ele diz que ele recebeu essa responsabilidade de anunciar o evangelho do Senhor para eles. Dentro dessa questão, quando ele coloca que a ele foi revelado que os gentios são co-herdeiros, esse mistério que esteve oculto desde o passado, mas que foi revelado aos apóstolos e profetas, como ele coloca no texto que nós lemos, que esses gentios eram co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Ele coloca isso porque lá na parte do capítulo 2, vamos dar uma olhada no capítulo 2, nessa segunda parte do capítulo, a partir do verso 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Só um minuto, irmão. Vamos segurar um pouco, aí nós vamos devagar agora. Portanto, essa expressão ela faz essa ligação dessa segunda parte com a parte anterior. Portanto, por causa disso, lembrem-se de quê? Por causa de quê? Ele explica isso nos primeiros versículos do capítulo 2. Ele vai dizer que eram filhos da ira, que ele deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, deu vida, e que andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, e aí ele vem trazendo, ele termina até o verso 3, dizendo que eram antigamente filhos da ira no passado. Eram, não são mais.
apenas a não ser que esteja fora de Cristo. Mas ele diz que sendo Deus rico em misericórdia, e aí ele deu vida quando nós estávamos mortos, né, e nos ressuscitou juntamente com Cristo e tal, e nos assentou nas regiões celestiais. E lá no finalzinho, no verso 10, ele diz que nós somos feituras de Deus em Cristo, para as boas obras. Aí ele segue dizendo assim: portanto, por isso, lembrem-se de que no passado, na vida velha, antes da cruz, no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Ele está falando do grupo judaizante, dos judeus, gentios dentro da igreja. Os judeus se orgulhavam das alianças, das promessas e tudo mais, e estavam, então, eles chamavam os gentios de incircuncisos. Incircuncisos. Povo que não tem aliança, povo que está fora do pacto, povo que não conhece o Senhor. Não faz parte do povo do Senhor. Lembra quando Davi chama Golias naquele dia, né, o incircunciso? Quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Então é basicamente isso, certo? Ligado às promessas. Se intitula circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Então assim eram identificados os gentios. Lembrando, gentio é todo povo que não é judeu, não faz parte da raça do povo judeu em si, não é natural de judeu, de raça. Tudo o resto é gentio, certo? Do resto é chamado de gentio. E aí tinha essa questão, os incircuncisos. Vocês não têm a circuncisão, tá? Pode seguir, irmão. No verso 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pronto. Olha só como é que era a situação. Primeiro, identificados como gentil. Isso já dizia que essa identificação já mostrava que era alguém que estava como sem Deus no mundo, sem esperança de um Messias. Tá? Ele fala, estavam sem Cristo, sem o Senhor, sem um Salvador, sem um Messias, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então essa era a identidade do homem fora de Cristo. Tá? Não somente os gregos lá, mas todo homem fora de Cristo. Ele vive num mundo sem esperança do Messias, do Salvador, sem Deus, estranho às promessas do Senhor, porque ele não faz parte do povo. Não apenas relacionado à questão do judaísmo em si, mas eles estavam aqui sendo apontados, identificados dessa maneira. Então, a expressar essa gentios, eles estavam dizendo isso. Eles são identificados por isso. Os judaizantes se orgulhavam de tudo isso, certo? E estavam aí querendo impor para cima dos irmãos. Mas ele vai dizer que eles eram assim, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não era assim que nós andávamos no passado? Nós nos identificávamos com o velho Adão no pecado, no passado, destituídos da glória de Deus. A nossa realidade, a nossa identidade no passado, naquele tempo, como o irmão leu, naquele tempo, essa era a nossa identificação com Adão. Nós vimos isso de manhã, com Adão. E, irmão, pode seguir. Caiu um papel aí. Mas agora em Cristo.
Tá? Que descarregou já. Só um minutinho, irmão Gelton. Mas, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pode ir. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Olha só, olha o que diz o texto. Veja o que Paulo recebeu da parte de Deus. Paulo escreve essa igreja, uma igreja formada de judeus e gentios. Paulo diz que escreveu isso de forma resumida, para que quando eles lessem, eles entenderiam, eles soubessem disso, tá? Daquilo que ele recebeu da parte do Pai, de que os gentios, eles eram co-herdeiros, ou herdeiros e participantes da promessa. Então ele recebe isso do Pai e agora ele transmite isso. Então ele faz todo esse apanhado de informações agora que ele coloca para os gentios. Ele diz, lá no passado, naquele tempo, vocês estavam assim. A nossa identificação passada com Adão nos mantinha nessa posição. Sem Deus no mundo, sem esperança de um Messias. Estávamos perdidos, condenados, sem direção, sem o Senhor, sem vida, mortos nos nossos delitos e pecados. A questão é que essa questão dos judaizantes, quando ele aplica a circuncisão e incircuncisão, isso aqui é interessante. Isso deu muito trabalho na igreja do passado, na igreja primitiva. Deu muito trabalho, tá? Esse pessoal estava querendo sempre misturar ou querendo acrescentar algo ao Evangelho. Então isso deu muito trabalho ao apóstolo Paulo no passado, e não só a ele, mas João também trata disso, Pedro, enfim. Isso deu muito trabalho no passado para os irmãos. Os gentios, isto é, os chamados incircuncisos pelos judeus, eles não eram vistos como co-herdeiros. Eles não eram vistos como participantes. Eles não eram vistos como o povo que a graça de Deus pudesse alcançá-los. Então talvez que tivesse na igreja esse tipo de situação do fato de que pudesse impedir até a questão da comunhão. E o apóstolo Paulo, ele coloca nessa parte do capítulo 2 que pela cruz isso aí foi abolido. Essas coisas não têm mais sentido nenhum. No entanto, que aos Gálatas ele diz que a circuncisão e a incircuncisão tem valor algum, porque o que importa é ser uma nova criatura. Isso é o que está em questão, é o ser uma nova criatura. Mas não essas questões de agora que os judaizantes querem colocar, ou o pensamento do judaísmo quer colocar o seguinte: vocês não fazem parte porque vocês não têm o selo.
nós já somos os privilegiados porque temos. E as coisas não funcionam assim. Então ele coloca isso agora para eles, e ele mostra que a nova identidade deles em Cristo não se trata mais dessas coisas, isso não tem nada a ver. No entanto que depois no capítulo 4 ele não usa mais isso, mostrando para os irmãos, como sendo gentios, certo? Dentro dessa questão, não sendo mais esses gentios. Por essa causa, quando Paulo coloca aí por essa causa que nós lemos, ele está relacionando estudos que nós vimos para trás. Por essa causa do capítulo 3, ele está ligando tudo que nós vimos agora, acabamos de ler aqui para trás no capítulo 2. Por essa causa ele vai dizer: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. E aí ele faz um apanhado de informações e ele coloca dizendo que recebeu essa incumbência de anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Porque o evangelho agora, ele alcança tanto judeus quanto gentios. Interessante que lá atrás, quando nós olhamos Jesus, ele antes da ressurreição, ele diz que ele tinha que ir somente nas vilas, né, de Israel, naquela questão ali, não vão a outro lugar. Depois da ressurreição, agora a pregação do evangelho de Cristo, das insondáveis riquezas de Cristo, ele tem que ser anunciado a toda criatura. Já não faz mais distinção entre judeus e gentios, agora tem que ser anunciado a toda criatura, e não mais um povo específico. Pedro, ele teve problema com isso já depois da conversão. O curioso é que quando Cornélio, um romano, um gentil, ele recebe lá uma visita de um anjo e fala para ele mandar chamar Pedro, que está em Jope, na casa de um Simão, que Pedro diria palavras para ele que traria salvação. Né? E então ele envia, Pedro está lá orando, em terraço, e tem uma visão de um lençol muito grande, com todo tipo de bicho lá, todo tipo de coisa lá dentro, e o Senhor diz: Pedro, mata e come. Pedro mata e come. E Pedro diz: não, Senhor, nunca entrou nada impuro na minha boca e tal. E aí o Senhor vai dizer para ele: não chama impuro aquilo que eu purifiquei. Aquilo era para desconstruir essa questão, né? Acabar essa questão, porque Cristo desfez isso na cruz. Ele desfez essa questão na cruz. Paulo diz aqui que ele, pela cruz, ele diz aqui, ó: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Não estão mais longe, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, tornando-os agora co-herdeiros e co-participantes das promessas em Cristo Jesus. Amém. Tudo em Cristo Jesus, foi tudo chamado para ser um. Certo? No entanto que Paulo diz, eu gosto muito desse texto, eu estava até dizendo de manhã que eu li, eu passei por esse texto, eu estava dizendo, não sei se foi para André, não lembro, não sei se falei de manhã, que eu lia esse texto, mas quando eu li o livro Chamados à Comunhão do Filho de Deus, que eu fui olhar esse texto de perto e digo: Senhor Jesus, nós fomos chamados para esta comunhão do Filho de Deus, quer judeus, quer gentios, porque em Cristo não tem mais isso, os judeus, gentios, servo, livre, senhor, bárbaro, cita, não tem mais isso, porque Cristo é tudo e em todos. Não existe mais essa questão agora que nós fazemos, é o batista, é o fulano, é o presbiteriano. Se estamos em Cristo, nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus.
Aí Paulo relaciona, né, como falamos, essa segunda parte, como argumento da segunda parte do capítulo 2, que nós acabamos de ler e estamos olhando aqui. Porém, aí ele foi revelado que não é mais assim, né? Nós acabamos de ver. Por essa razão, houve muita luta entre Paulo e os judaizantes. Irmão, quando você lê a carta de Gálatas, eu não sei se foi Tertuliano que disse que quando lia Gálatas, ele ouvia raios e trovões, que parecia que ele estava assim, bem zangado, o apóstolo Paulo, com aqueles irmãos. Por quê? Porque chega uma turma que quer misturar o evangelho. Que o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, ele não é suficiente. Aí querem misturar o evangelho com alguma coisa. Mas é como disse, eu tenho citado esse cara que eu estou lendo, ele diz que quando o evangelho ele não é pregado de forma completa, nós vamos querer completar o evangelho com alguma coisa. Então esse grupo, judaizantes, percorrendo as igrejas, querendo misturar o evangelho da graça de Deus. E Paulo vai bater muito forte quando ele escreve aos Gálatas. Ele vai bater muito forte. Ele chega a dizer que o Deus desse povo é o seu ventre, são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque querem misturar. Nós temos que ter cuidado com isso. Estava falando com o irmão agora há pouco, que tem uns caras que chegam e fazem umas perguntas meio assim absurdas e para a gente, e às vezes com malícia. Certo? E alguns chegam com algumas informações, o Senhor me deu algo novo. Cuidado com esse algo novo. Uma revelação nova, cuidado com esse negócio. J. Packer, quando ele escreveu, tem um livro, acho que foi J. Packer, que fala do antigo evangelho. Do antigo evangelho, onde Deus ele é o centro. Onde o Senhor é o centro e não o homem. Então, cuidado com isso. O Senhor me deu algo novo. Tem que ter cuidado com isso. Vamos ficar com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Para a gente não correr o risco, como falamos ontem, da gente sair da vereda do evangelho e se enroscar em algum lugar e correr perigo de morte. Então é importante permanecermos no evangelho e não querer misturar. Então cuidado com isso. Esse negócio de o Senhor me deu algo novo. Eu lembro que a gente estava conversando atrás e uma dessas perguntas que o pessoal faz é que chegaram para mim perguntando se descesse um anjo do céu. E aí você tenha cuidado, porque anjo do céu e anjo de Deus não é a mesma coisa. Se ele descesse um anjo do céu e me mandasse sacrificar meu filho, na época eu não era nem casado. Se eu tivesse filho, descesse um anjo do céu mandando sacrificar meu filho. Ele disse, está doida? E que conversa é essa, rapaz? Ele, não, mas não tem mais, nem menos, meu irmão. Anjo do céu não vem da parte do Senhor, não. Cuidado. Anjo do céu vem da parte do diabo. Chegar um anjo do céu, o que Paulo diz? Ainda que desça um anjo do céu, trazendo outro que seja maldito. Seja maldito. Então cuidado com isso, que é algo novo. Então esses caras percorriam, causando muito problema na igreja. Muito problema na igreja. O evangelho não é suficiente. Você tem que fazer a circuncisão, porque você ainda é incircunciso. Você ainda é um gentio na carne. Ele pode dizer, opa, peraí. No outro tempo, antigamente, no passado, vocês eram assim. Mas agora não são mais. Vocês estavam distantes, mas agora foram aproximados pelo sangue da cruz. Nós estávamos fora, mas agora nós não estamos mais. Nossa antiga identidade em Adão nos colocava nessa condição de
Perdidos mesmo, não éramos filhos de Deus coisa nenhuma não. Ninguém nasce filho de Deus não. A Bíblia não diz isso não. Todo mundo é filho de Deus. Negativo. A Bíblia não diz isso. Não está na Escritura isso. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar isso. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1 que nós somos feitos filhos de Deus a partir de que cremos no nome do Filho de Deus. Se somos feitos filhos de Deus nessa condição, porque nós não nascemos filhos de Deus? Pelo contrário. 1 João 3, 8 e 9 diz que éramos filhos de quem? Filhos do maligno. Jesus disse, vocês têm por pai o diabo e querem fazer a vontade dele. E olha que os caras eram os caras da lei. Mas vocês têm por pai o diabo e querem fazer a vontade dele. E por causa do velho homem, da natureza de Adão, nós éramos por natureza filhos da ira. Éramos filhos do maligno. Presta atenção no que diz Gênesis. O que diz lá Gênesis 3? Gênesis 3 é interessante. Vamos dar uma olhada no Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Verso 1 não, deixa eu ver. Verso 15, por favor. Verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Só aqui esse 15. Olha só, quem está falando isso aqui é o próprio Deus. O próprio Deus foi quem falou isso daqui, certo? Lá em Gênesis 3, depois da queda. Ele fala com o homem, fala com a mulher, aí o homem vai lá e diz, não, o culpado sou eu não, o culpado foi a mulher que tu me deu, ou seja, o Senhor e a mulher que você me deu são culpados. Certo? Eu não tenho essa culpa não. Vocês já viram isso? O cara, alguma coisa, não, eu fiz por causa dele. Ele é o culpado. Porque isso faz parte do velho homem, do velho Adão, com o qual nós nascemos com ele. Jogar a culpa no outro, transferir a nossa responsabilidade para o outro. Certo? Aí o Senhor está dizendo que por inimizade, iria pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Entre a sua descendência. Lembrando que descendência é plural. Descendência fala de muitos. Descendência fala de muitos. Descendência de quem? Descendência não é descendência da mulher, mas descendência da serpente. Descendência da serpente. Descendência da cobra. Não é descendência da mulher, não. Da mulher é o descendente. E esse descendente, Paulo fala dele lá no livro de Gálatas. Esse descendente. Quando ele vai falar lá de Isaac, o descendente lá de Abraão, ele vai dizer que o descendente é Cristo. Cristo, filho da mulher, filho do homem, nasceu da mulher lá. Cristo, ele é o descendente. A descendência é todo aquele nascido nesse mundo a partir da queda. Isso inclui eu e vocês. Nós nascemos na descendência de Adão e, consequentemente, na descendência da cobra. Por isso nós encontramos expressões raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Certo? Então nós estamos incluídos nessa descendência. Vocês já prestaram atenção que se você entrar numa roda de conversa e falar de Deus, todo mundo lhe ouve muito bem? É verdade, Deus é mais, Deus é 10, Deus é isso, Deus é aquilo. É ou não é? Mas na hora que você fala de Cristo, o que acontece? Lá vem com essa conversa de crente. Isso é coisa de crente. Só precisa você falar de Cristo. E este crucificado, você já é logo... Já vem logo o negócio, o pessoal já diz logo assim, é conversa de crente. Mas por quê? Porque existe um ódio da descendência da mulher em relacionado aqui, da descendência da cobra relacionada ao descendente da mulher. Ninguém, nenhum homem em sua natureza maligna, ele quer o Senhor. E ele busca o Senhor e ele vai ao Senhor. Nós fugimos.
E nós às vezes até nos emocionamos, que pelo menos eu dizia, não fez mal nenhum. Sempre que fizeram isso com ele. E hoje, quando o Senhor abriu os meus olhos, eu louvo o Senhor por aquela morte na cruz, porque naquela morte eu também morri, porque senão eu ainda continuava perdido. Amém. Porque como eu disse de manhã, acho que foi ontem, né? Ou foi de manhã, não sei. Que eu ouvi esse evangelho no dia 27 de julho de 2003. Eu aprendi a assoviar como canário sem ser canário. Eu aprendi até a falar da cruz sem a experiência de morte com Cristo. Que a gente aprende. Carrega a cruz na cabeça como a urutu cruzeiro, mas ainda a natureza de víbora em si. Até que, naquela cruz, no corpo de Cristo, esta natureza da serpente foi morta. O velho Adão. Tem uma fábula que conta uma fábula de um homem que vai passeando numa estrada, um bosque, e uma serpente pula na frente dele e diz: deixa eu ir contigo na tua cesta, porque eu troquei de pele. Olha como é que eu estou bonito. E aí o homem disse: realmente está bonito. Mas a natureza já trocou? Aí ela diz: essa não. Essa eu não posso trocar, então eu não posso levar. Certo? Porque se não for removido, irmão, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos cantar no velho Adão. Nós podemos pregar no velho Adão. Nós podemos fazer muitas ações sociais no velho Adão. E vamos para o inferno com título de crente, mas no velho Adão. Mas louvado seja o Senhor por isso. Aquela luta toda da igreja primitiva não ficou só aquilo lá não. Ao longo da história da igreja, muita gente foi surgindo tentando completar o evangelho, misturar o evangelho com alguma coisa ao longo da história da igreja. Certo? Hoje há muitos judaizantes no meio da igreja, ou, como alguém disse, os caçadores de fé, querendo misturar o evangelho com alguma coisa. É o evangelho e quando ele vai desse jeito, meu irmão, aí o negócio já caminhou muito longe. Aqui pode ser uma coisa simples. O irmão até colocou, a gente conversando, Daniel, né? O irmão estava dizendo, aqui pode ser simples, mas quando isso amplia lá na frente, fica um problema muito grande. Por isso tem que ter cuidado. Por isso que tem que ter cuidado. Porque pode ser sutil. Pode ser sutil. E isso pode trazer um problema grave, não só para o indivíduo, bem como para a comunidade. Bem como para a comunidade. Já ouvi relatos de pessoas que chegam em certas cidadezinhas, esses profetas itinerantes que andam por aí, né, dando umas profetadas pelo meio do mundo. Eles chegam dizendo: o Senhor me mandou aqui para me dizer uma coisa para você e tal, né? E aí as pessoas que muitos não olham para a palavra de Deus, e aí deixa, e aí está feito lançou aí a morte. Aí botou cabaça na panela, morte na panela, né? Botou colicíntida na panela. Isso aqui está lá na escola de profeta lá do Eliseu. Escola de profeta do Eliseu. Tinha que fazer a merenda dos alunos. Aí o cozinheiro não sabia o que. Foi fazer um arranjo por lá. Deu uma volta por lá e achou umas... O texto chama algumas bíblias chamar de colicíntidas,
né? E arrumou umas cabaças lá, né? Cortou as cabaças, temperou, jogou dentro. Quando o cabo provou, disse: homem de Deus, tem morte na panela. E aí o homem de Deus pega a farinha, trigo moído e joga dentro. Agora pode encher o bucho. Porque isso aponta para Cristo, para a excelência do Senhor Jesus Cristo, sua entrega total. Aí quando nós olhamos Isaías 53, ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, meus irmãos, seguindo no texto de Efésios 3, por esta razão ele associa tudo isso. Tudo que ele falou para trás. Vocês não eram povo, estavam separados, sem Deus no mundo, PPP, vai embora. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, mas bem objetivo. Foi direto na mensagem. Vocês não eram assim, agora são assim. Estavam longe, agora estão perto. Tinha inimizade, foi e derrubou. Pela cruz foi feito um novo homem, tanto judeu quanto gentios, todo mundo em Cristo agora, ligados pela vida de Jesus. Feito um. Então ele foi bem objetivo. Então, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Aí ele diz: o qual, mistério é esse, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios, nós em Cristo, os gentios são... O irmão está lendo, né? Pode ler lá, irmão, para a gente. Os gentios... Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho. São participantes do mesmo corpo. Do mesmo corpo. O corpo de Cristo, a igreja. A igreja que recebeu um coração. Lembra lá? Dar-vos-ei coração novo. Não são corações. É um coração, é a vida de Cristo que vive, manifesta nesse corpo que é a igreja e manifesta em cada um de nós. Amém. A vida de Cristo deve ser manifestada por meio de cada um de nós e no coletivo como igreja, a vida do Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém. Lembra lá, nós estamos naquele exemplo lá de Esaú, que saiu para caçar, para fazer a comida do pai. E aí a mãe dele lá vestiu Jacó com a jaqueta do Esaú. E o texto lá de Gênesis diz que quando o Isaac disse assim, a voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. Entendeu? Que ele chega a suspira e diz porque ele tem o cheiro do campo. Porque ele amava Esaú. A voz pode ser sua, mas o cheiro tem que ser o do Senhor, da vida de Jesus Cristo, não a nossa, porque nós não fomos chamados para viver para nós mesmos, mas viver para Ele. O mistério, né, que os gentios são participantes do mesmo corpo, por meio de que? Do Evangelho. O que é Evangelho? É morte e ressurreição. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo, Ele é o Verbo, Ele é o Logos, a Palavra, Ele é uma pessoa, por meio dele, meio do Evangelho. Pode seguir na leitura. 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É o verso 7, né? Não, do capítulo 3, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus.
3:7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Olha só. Onde foi que nós vimos isso aqui, esse poder mencionado anteriormente? Nós vimos isso aqui mencionado anteriormente lá no capítulo 1, não foi? Ele fala desse poder, esse poder que ressuscitou o Senhor, esse poder que o fez assentar nas regiões celestes. Esse mesmo poder que exaltou o Senhor lá em Filipenses capítulo 2. Agora ele está dizendo dessa força operante, do seu poder. Esse poder da ressurreição, o poder de Deus, tanto sobre ele na pregação quanto sobre nós. Esse é o mesmo poder, são as mesmas palavras usadas lá no capítulo 1, verso 18 em diante, que nós vimos lá da força do seu poder, da eficácia da força do seu poder, e vimos quais seriam as palavras ali utilizadas, mostrando do poder de Deus eficaz, atuante, e esse poder que foi exercido em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, esse poder, Paulo diz lá, que estava sobre nós. Esse é o poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e o fez assentar à direita nas regiões celestiais. E no capítulo 2, vai mostrar que nós fomos ressuscitados com Cristo por causa da ação desse mesmo poder que operou em Cristo ressuscitando, também operou em nós, nos ressuscitando juntamente com Ele. O mesmo poder operou nos ressuscitando juntamente com Cristo e nos assentando nas regiões celestiais nele, em Cristo Jesus. O mesmo poder. E agora Paulo está dizendo que por conta desse mesmo poder operante, essa força operante do poder, né, sobre ele, a me concedido segundo esse poder de Deus, segundo a graça de Deus, esse poder operante. Segue, irmão, por favor. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todo qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Olha só. Então ele vai concluindo esse raciocínio e faz uma grande oração depois. Mas ele fala dessa dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Lá no capítulo 5 ele fala desse mistério. Ele se refere a Cristo e à igreja. E quando ele se refere à igreja, ele se refere quer seja judeus, quer seja gentios. Mas todo homem em Cristo Jesus, todo que nasceu de novo, faz parte desse corpo que é a igreja. Então ele se refere a esse mistério, que agora é revelado a Cristo e à igreja. E a igreja, que é o corpo de Cristo, formado de acordo com o contexto, judeus e gentios entra tudo que não é judeu, inclusive o cearense, certo? Inclusive o cearense entra no pacote. E o de Aracati, o de Sobral, entra tudo no pacote, certo? Então nós fazemos parte desse mesmo corpo de Cristo. E aí dispensação do mistério desde os séculos ocultos. E aí ele vai explicar isso lá no capítulo 5, quando ele relaciona Cristo e a igreja, onde ele faz a analogia do casamento, para que pela igreja, o corpo de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, né? Essa questão dos dons, tudo que é concedido à igreja. E é interessante que ele fala algo disso aqui no capítulo 4, quando ele cita dos dons.
ele vai colocando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e tudo isso, cada um dentro de uma forma de atuação no corpo, com o propósito da edificação dos santos. Da edificação dos santos. Para quê? Para que nós não sejamos mais como meninos levados por todo o vento de doutrina. Então, tudo isso se torna agora conhecido, de acordo com o que ele está mencionando aqui. Certo? Então, segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E aí ele pede que os irmãos não desfaleçam, porque Paulo estava preso, quando ele escreveu essa carta. Então, meus queridos, nossa nova identidade em Cristo Jesus, hoje, é que nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade nova em Cristo Jesus. Certo? Nós não estamos mais naquela condição antiga, de que nós estávamos distantes, nós não tínhamos esperança. Essa era a nossa identificação lá atrás com Adão. A nossa nova identidade em Cristo, não. Novas criaturas em Cristo Jesus, justificado em Cristo Jesus, aperfeiçoado em Cristo Jesus e sendo santificado pela fé em Cristo Jesus. É assentado nas regiões celestiais. Certo? Então, quando alguém perguntar, questionar você, quer dizer que tu és santo agora? Sim. Nós somos santos em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz isso. Sou filho de Deus em Cristo Jesus. Eu não era, mas agora eu sou. Eu não faço mais parte daquela descendência lá da cobra, porque eu morri. Eu faço parte agora do corpo de Cristo, porque nós ressuscitamos juntamente com Ele. Amém? Então, Ele não estava só. Nós estávamos com Ele na cruz, na tumba e na ressurreição, e estamos com Ele nos céus, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele habita em nós e nós em Cristo. Amém? Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Tá bom? Isso é vida cristã. É a vida em Cristo Jesus. Não é vida no nosso esforço, é vida em Cristo. Glória a Deus. Amém. Segunda. Então vamos orar. Bendito Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela alegria da redenção, pela vida de Cristo, pelo novo coração. Obrigado pela paz que o Senhor nos deu. Obrigado. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento de compartilhar com os meus irmãos nesse tempo precioso na presença do Senhor. Abençoa meus irmãos, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus.